Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Aviscast. Eu estou aqui com a Silvia Corbucci, da escola Avoa, que participou de uma mesa redonda hoje sobre voo livre no Brasil, uma realidade. Silvia, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite e bater um papo com a gente. Muito obrigada por me receber aqui. Silvia, para a gente começar então esquentando aqui, qual a situação do voo livre hoje no país? Muito praticado, está começando? Então, o voo livre com psitacídeo é uma prática nova, né? Fui eu que trouxe para o Brasil, faz 9 anos. E depois de 2 anos praticando, eu comecei a dar o curso, né, de voo livre e ensinar mais pessoas. Trouxe meu professor para o Brasil, a gente formou uma turma de 30 e depois disso eu comecei a dar o curso. Então, assim, hoje eu tenho mais de 500 alunos formados, tem outras pessoas que também dão curso de voo livre. Então, eu acho que a gente tem mais de 1.000 pessoas, com certeza, que já estudaram, bem ou mal, um pouquinho sobre voo livre. Mas é uma prática que exige muita dedicação, né? Então, assim, mais da metade dos meus alunos não praticam voo livre. Contudo, tiram proveito do conhecimento sobre o comportamento animal, sobre técnicas de treinamento para fazer um resgate mais fácil caso haja uma ave escape. Então, é positivo a discussão, apesar da prática ainda estar muito nova. Sim, né? sim. Tem muito a evoluir ainda. Acho que em relação à evolução de comportamento das aves, esses 9 anos a gente aprendeu bastante coisa. Mas eu acho que tem muito a evoluir ainda na mente das pessoas. Perfeito. Estava falando mais cedo com o Calopsita Boss, que faz o adestramento, o Felipe. E uma das perguntas que eu vou até também te fazer, entendeu? Já que você entrou na questão das aulas. O que é mais difícil? Fazer, adestrar ou condicionar as aves ou o responsável por ela? Então, aí vai depender da ave e vai depender da pessoa. Da pessoa. Tem aves muito fáceis de treinar, né? Muito fáceis. E tem pessoas muito fáceis também de treinar. Como tem aves muito difíceis. Exatamente. Perfeito. E como que essa prática ela impacta no bem-estar dessas aves? Então, eu até dei uma palestra aqui também exatamente sobre esse tema, né? E esse animal é um animal selvagem, né? Esse é um mantra que eu falo sempre. Os psitacídeos são selvagens, eles não têm domesticação. Né? Então, eles são animais que eles têm uma demanda alta, né, sobre os comportamentos deles. Então, a gente precisa atender essa demanda. Quando a gente não atende essa demanda, aparecem os problemas de comportamento, que é a coisa mais comum que tem. Na minha palestra eu estava justamente falando que, assim, provavelmente 90% das aves têm problema de comportamento. Às vezes o dono não percebe porque é sutil. Ou confunde com uma coisa que pode parecer bonitinha, mas na verdade detecta um problema. Né? Então, eu hoje em dia não consigo ver um animal plenamente atendido nas suas necessidades se ele não pratica voo livre. Infelizmente, é meio radical essa visão, mas eu acho que é sempre aquém. E eu acho que o voo livre, ele também não resolve todos os problemas. Mas ele ajuda demais, assim. Eu tenho tido, agora com mais anos de experiência, né, tenho trabalhado bastante com reabilitação de aves. Legal. E tenho encontrado no voo livre, apesar da enorme dificuldade em reabilitar um animal e pôr o animal para voo livre, né, que são 2 etapas bem distantes uma da outra, eu tenho tido alguns resultados surpreendentes. Então, eu ainda acho que o voo livre é um lugar que todos devemos mirar, entendeu? Legal. Pelo menos como uma direção de melhora da qualidade de vida. Mesmo que muitas vezes seja utópico na realidade daquela pessoa ou até daquela ave. Né? Mas eu acho que é uma boa direção. Perfeito, perfeito, perfeito. E que treinamentos são necessários antes de fazer esse voo livre? Bom, 2 treinamentos, como a gente já falou, treinar a pessoa e treinar a ave, né? Então, a gente tem um treinamento de vínculo. A base do voo livre é vínculo com o dono da ave ou com o treinador, né? O condicionamento de vir ao ser chamada, né? É o único condicionamento que a gente faz. E de voltar para o puleiro também, por uma questão prática ali, mas basicamente é vir na mão. E a gente também precisa que esse animal se sinta à vontade no ambiente externo. A gente chama esse processo de dessensibilização. Então, esses são os 3 pilares. Isso é uma coisa que a gente intencionalmente cria situações ali. Às vezes não é chamado de treinamento, que é simplesmente uma exposição junto com a associação positiva. A gente não quer que o animal faça nada. A gente quer que o animal esteja naquele ambiente, observe e aprenda sobre aquele ambiente. Esse é o processo de dessensibilização, né? E o vínculo com o dono é muito sobre o manejo.
Então não tem um treinamento específico. O único treinamento é o treinamento do vem. Então pode parecer assim muito simples, mas na verdade cada minuto, né, da vida do animal e do convívio ali, do manejo com o animal vai contribuir ou se afastar do nosso objetivo, né? E depois desse treinamento, que é a etapa dentro de casa, a etapa em ambiente fechado, né, que a gente chama de etapa indoors, aí então a gente vai para o ambiente externo. A gente tem todo um checklist, que se a ave tiver conquistado, esse checklist é o momento de ir para o ambiente externo. E aí, quando a gente chega no ambiente externo, tem um protocolo que a gente vai seguir. Para o primeiro dia de exposição, vai mudando de acordo com as conquistas. Então, no primeiro dia, a ave conquistou, beleza, podemos ir para o protocolo do segundo dia. Ah, não conquistou? Vamos repetir. Né? E aí a gente vai entender o que aconteceu que ela não conquistou e nós vamos induzir a conquista desses comportamentos. Então também é mais ou menos uma lista, não tem muito uma ordem, mas a gente tem ali mais ou menos uma escala do tempo, o que provavelmente vai acontecer antes, o que provavelmente vai acontecer depois, e a gente faz a administração desse ambiente, dos estímulos que a gente vai dar para esse animal, porque ele naturalmente vai aprender e responder àqueles estímulos com os comportamentos naturais, por isso que não é treinado. Né? A gente usa todo o comportamento instintivo e natural do animal, só que a gente administra o ambiente e os estímulos para esse comportamento aparecer. E aí, claro, o grande pulo do gato não é fazer isso. O pulo do gato é julgar esse animal está pronto para o próximo estilo, para a próxima etapa, para o próximo estímulo, né? Para a gente partir para frente. Ele precisa de mais repetições. Ele está à vontade. Devo parar, encerrar o treinamento? Devo prolongar? Qual o tempo de exposição? Então, o pulo do gato está aí. É difícil fazer esse julgamento, requer um pouco de experiência, e é por isso que no meu curso eu acompanho meus alunos virtualmente, mas através de vídeos. Você falar, porque deve variar muito de ave para ave, como você falou, umas vão evoluir mais rápido, e principalmente porque o dono, ele não segue o protocolo padrão sempre. E não é porque o dono é teimoso, alguns são. Mas às vezes é por causa do ambiente, ele não tem um ambiente perfeito. Então ele vai adaptar, né? Às vezes a ave dele não é uma ave filhote, e aí quando não é filhote, o treinamento é totalmente individual, caso a caso. Então assim, esse treinamento precisa fazer. Então não é bem o treinamento antes de ir pro voo livre. O treinamento ele termina nunca. Não. Mas assim, um ano depois que o animal começou a ir para o ambiente externo, ele já aprendeu 90% do que ele vai aprender, entendeu? Depois, com os devidos estímulos, né? Óbvio, seguindo, não... Porque tem cliente meu que fica numa etapa só, não sai daquela etapa, né? Então a ave, ela acaba não se desenvolvendo, né? Perfeito. Quais são as principais preocupações com segurança, né? Quando você fala, né, conquistar... E a dessensibilização da ave também, mas para ela também não ficar tão exposta com relação a isso. Assim. É em qualquer lugar que se voa? Não. É a escolha do ambiente. Escolha do ambiente. A gente tem a segurança do animal, né? E a gente tem a biossegurança do ambiente, né? Da fauna, na verdade, local. Então a gente orienta o dono do animal fazer todos os exames para só fazer a prática, só expor esse animal ao ambiente externo se ele estiver saudável, né? E negativado para todos os exames, né? De vírus e tal, para ele não contaminar a fauna. Então também é sobre segurança, esse assunto é um assunto muito importante. E sobre a segurança do animal ali, né? A curto prazo, é sobre a escolha do ambiente. É o principal, é a chave, a escolha do ambiente. Quem é esse animal, qual habilidades ele tem. E esse ambiente, como ele é e como ele está, né? Porque às vezes um ambiente é maravilhoso, mas tá tendo um tufão aquele dia, um temporal, ou tem uma rave acontecendo no lugar. Esse animal tá pronto pra você soltar ele numa rave, ou num carnaval, ou não tá pronto. Entendeu? Então é sobre a análise ali do ambiente, e aí você faz um julgamento, e já aconteceu da gente levar o animal a campo para fazer o treinamento e não fazer. Porque chegou lá e tinha uma surpresa que não era favorável, né? Perfeito. A nutrição, a alimentação deles influencia nisso? Um animal que vai voar e tudo mais, também influencia em alguma coisa? Tipo, igual a gente vê nos rapinantes às vezes, né? Você tem peso de voo e tudo mais. Não, a gente... Existe isso também ou não? É diferente? Não. A gente não usa controle de peso em psitacídeo, né? A técnica, por isso a gente tem o vínculo. Como eles não têm o vínculo, a gente precisa do controle de peso. Mas não é da natureza do rapinante criar esse vínculo. Perfeito. Contudo, é da natureza do psitacídeo criar esse vínculo. Então a gente usa o vínculo. O animal ele quer voltar pra gente pelo laço que ele tem, o relacionamento que ele tem com a gente, né? Então a gente não precisa. O que a gente usa é um manejo alimentar, né?
Então, o animal, ele está no peso ideal dele, que ele estaria se ele fosse um animal de vida livre, né? Mas ele não está depois do almoço. É Perfeito. antes do almoço, entendeu? Então, é bem sutil assim, mas pode fazer toda a diferença, né? Fantástico. Principalmente no início do treinamento. Depois, quando a ave já está treinada, não influencia em absolutamente nada. O animal pode ter acabado de comer, ter saído do rodízio e a gente solta o animal para voar e não tem problema nenhum. Ótimo. E tem alguns equipamentos? Precisa de equipamento, alguma coisa para fazer esses voos e tudo mais? Ou é mais essa dedicação e essa relação? Só de claro, liberdade? É importante você ter um puleiro, né? Mas são coisas que a gente improvisa, dá para usar uma cadeira. No externo dá pra você usar o galho de uma árvore. Então, Bem assim, básico. é claro que ter o puleiro é mais prático, porque assim você não fica dependendo de nenhuma outra coisa. Mas acho que a única coisa que a gente precisa mesmo é um puleiro. É claro, tem uma especificaçãozinha ali, mas basicamente o clicker mesmo. É legal treinar com o clicker, mas como a gente tem um único comportamento, já é um comportamento que a gente vai treinar por captura, quer dizer, Sim. captura de comportamento. A captura é, não sei se quem sabe de condicionamento operante aqui sabe que captura de comportamento é um comportamento que já acontece naturalmente, a gente só vai colocar ele no comando. Sim. Não é um comportamento que a gente tem que ensinar, é um comportamento que se expressa naturalmente, então a gente só vai botar ele no comando. Então, assim, o clicker ele não é tão fundamental, o clicker é importante para construção de comportamentos, que você vai usar modelagem e tal. Então, nem o clicker eu acho realmente necessário para fazer o treinamento de voo livre. Perfeito, perfeito. E hoje você falou, né? Tem mais ou menos, são 9 anos já, né? De voo livre, você falou. Existe normativas, nota técnica, legislação, algum tipo de regulamentação no Brasil sobre essa prática? Essa é uma ótima pergunta que você fez. Porque esse daí, a gente não respondi quando você falou de segurança, mas do ponto de vista da segurança do dono da ave, esse é um ponto muito forte em que a gente não está amparado. O voo livre no Brasil ele não é reconhecido, então ele também não é regulamentado ainda. A gente gostaria muito que fosse regulamentado, para que a gente pudesse ter o direito de fazer essa prática de forma responsável. E é claro que qualquer coisa que a gente vai fazer no mundo tem um jeito certo de fazer que caracteriza a forma responsável. Então a gente gostaria muito que essa regulamentação acontecesse para que a gente fosse amparado, para que a gente tivesse coberto, né, com esse direito. Como o voo livre hoje ele pode ser confundido com um monte de coisas que ele absolutamente não é, né, como exposição de animal, como soltura de animal. Imagina, a gente quer soltar o nosso animal, virar as costas e ir embora. Jamais, né? A gente quer levar o animal de volta para casa. E tantas outras. Então, assim, essas leis que existem hoje, né, elas não têm nada a ver com a nossa prática. Nossos objetivos são completamente diversos. Muito distante da realidade, acho, do dia a dia. Exatamente. Né? E a gente gostaria muito, né, que tivesse uma regulamentação para apoiar a gente no que a gente realmente faz. Mas, infelizmente, ainda não tem. E eu acho que tem a ver com o fato de a gente ter muito pouca gente praticando, de apesar de 9 anos ser muito novo no Brasil. É muito recente essa prática. Então, eu espero que a gente, né, a gente já escreveu um projeto de lei. O primeiro projeto de lei, uma situação, a gente já escreveu. Bastante, né? Então, é para um caso específico, para o Distrito Federal, mas quem sabe, né, se esse projeto avançar, a gente consegue ter uma abertura. Mais segurança jurídica também para vocês fazerem a prática, né? Isso. E pensando nisso, além de, eu acredito, de você querer ver a regulamentação, a legalização e tudo isso mais certo para trazer segurança, qual futuro você enxerga hoje olhando para o voo livre no Brasil? Mais praticantes, ter mais... É o que um você caminho... espera? Não, eu não preciso nem esperar nada, eu tenho certeza. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É muito encantador. Acho que é a próxima pergunta que você vai fazer. Né? A reação das pessoas, você vai fazer essa pergunta, né? Quem tem a ave em casa, ela vê, ela fala, meu Deus, eu acho que eu não teria coragem de fazer com a minha ave. Então, essa pessoa, ela tem medo de perder a ave dela. Sim. Mas ela, ao mesmo tempo que ela tem esse medo, ela também tem o encantamento. Ela deve ver a diferença da felicidade da ave, na relação, não precisa de felicidade nenhuma. É de uma beleza, né? Esses animais voando, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, quem gosta, quem não gosta, quem é contra, quem é a favor, todos vão ver beleza. Em algum lugar do julgamento ali vai ter um pedacinho que vai causar um encantamento. Não tem como, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vê... E a relação, né, dos donos, porque o vínculo é forte. Então, a relação que o dono tem com o animal, né, é maravilhoso. Então, assim,
100% das pessoas têm encantamento. Só se quem não mostra é porque está com algum probleminha ali, porque há um encantamento, não tem como negar, né? E aí as pessoas... e aí o futuro é esse. Por conta desse encantamento, não tem como, não é uma coisa que vai ter como a gente frear ou barrar. O voo livre, ele só vai crescer. Apesar de ser uma prática difícil, de ser uma prática que envolve dedicação, mas existem muitas formas de praticar, espécies que vão demandar mais ou menos, uma escolha de um lugar mais específico, outras não demandam tanto. Então, assim, acho que falta muito conhecimento para as pessoas conseguirem praticar de uma forma que fica bom para a ave, bom para o dono. Perfeito. Silvia, muito obrigado por esse papo aqui tão esclarecedor com a gente aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal, e até o próximo voo livre por aí. Fechou? Ficou meio longo ou não?